noite, Jorge. Tudo bem? Que honra! Boa noite para você, Felipe, para todo mundo presente aí na sua aula. Vamos bater um papo gostoso. Vamos lá. Boa noite, né, gente? Vamos lá, Jorge. Primeiramente, muito obrigado, né, por aceitar o meu convite. Eu acho que sempre todas as aulas são experiências incríveis para mim, para os alunos, para a escola. E você é um grande nome, né, do cinema nacional. Então, esse é um momento único, acho que para mim, para os alunos. Eu estou nervoso, confesso, muito nervoso, mas honrado ao mesmo tempo. Então, muito obrigado mais uma vez e a aula é nossa. Bom, primeiro, vou falar um pouco. Eu sempre gosto de falar para novas gerações e, principalmente, contar um pouco da minha experiência de vida, porque eu sou santista, eu nasci em Santos, eu fiz faculdade de psicologia e vim trabalhar aqui em São Paulo com artes cênicas, eu sempre tive uma paixão muito grande. E artes cênicas me ensinou uma série de coisas referentes a material humano, material vida. E foi isso que me interessou muito a continuar trabalhando na área. Hoje eu trabalho com grupos de jovens que querem aprender teatro, que é da comunidade de Heliópolis, e trabalho com 5 grupos de maturidade distribuídos aqui por São Paulo, também que querem fazer teatro. Eu acho que o principal que a gente podia conversar hoje, assim, bem abrangendo, é como a arte ela pode modificar a gente, como pode melhorar como ser humano. Eu acho que a arte tem um poder de transformação fantástico. Cada vez mais eu acredito nisso. Eu trabalho com pessoas até de 94 anos, para vocês verem, que vão às minhas aulas, fazem os exercícios, decoram, claro, do jeito que eles conseguem decorar, mas o principal é que eles estão com sonho. E eu acho que isso que eu tenho que passar para novas gerações, entendeu? Não perder o lúdico, não perder o sonho, com todas as dificuldades que a vida vai impondo. E eu acho que escolher uma profissão hoje em dia é muito difícil. Eu sempre fui um pouco rebelde com isso, porque eu conversava muito com meu pai e falava assim: pai, eu não quero empurrar a minha vida com a barriga, eu quero ir tirando as dificuldades e aprendendo com a vida, e não deixar ela me levar, eu quero levá-la. E logo no princípio, se eu começar, quem quiser perguntar, pergunta, porque eu, quando começo a falar, eu falo muito, porque eu dou aula também, então é complicado isso. Logo no começo, eu peguei um filme do Hector Babenco, chamado Pichote, a Lei do Mais Fraco. E foi muito bacana, porque eu tomei um banho social. Eu vinha de uma família classe média e, morando aqui em São Paulo, ainda não tinha entrado em contato com periferias, com outros tipos de situação. E o filme me fez descobrir uma vertente em mim que o ser ator não deixou de ser tão importante. Para mim era muito mais importante conhecer o por trás, porque por trás eu acho que eu poderia ensinar muito mais do que estar somente como ator fazendo. Claro que foi um presente do destino, a Lilica, eu adorei fazer a Lilica. Aliás, a Lilica, outro dia eu estava conversando com o pessoal, e perguntaram se a Lilica é a primeira trans do cinema. Eu não sei se porque eu não conheço tudo do cinema nacional, mas foi um ponto forte para a comunidade, a Lilica, porque até hoje eu recebo correspondência desse pessoal que tem a idade da tua turma, falando do filme, que eu fico impressionado. O filme tem 42 anos e é extremamente atual com a situação que nós estamos passando, com essa guerra civil que está na rua, né? Com essa violência, com falta de oportunidades, com falta de empregos, com falta de amor, com falta de carinho. Então, eu recebo cartas assim fantásticas até hoje, e eu estou fazendo um diário, né, para depois ver se eu consigo publicar de algum jeito isso, e eu fico encantado, porque é uma garotada de 19, 20 anos,
falando como o filme foi importante para eles, entendeu? Principalmente para meninos que estão saindo do armário, sabe? Há 2 meses atrás eu recebi uma carta tocante de um rapaz que foi posto para fora de casa pelo pai. O pai, não, quando ele contou para o pai colocou ele na rua, ele teve que morar no interior com uma tia, e ele assistiu o filme, e ele se sentiu assim, representado no filme pela força que o personagem passava. Hoje, 2024. Então, para mim, isso eu acho fantástico, sabe? Eu falo assim, meu Deus do céu, né? Como a gente não faz ideia que uma obra possa perpetuar tanto tempo, estar tanto tempo assim, incomodando, que eu acho que o filme incomoda, eu acho que o filme é uma porrada. Eu não sei se alguém de vocês assistiu, que está me ouvindo, mas eu acho que o filme ele não deixa você respirar em momento nenhum, que é como eu sinto, às vezes, o nosso dia a dia, sabe? Não deixar a gente respirar, não deixar a gente ser feliz, não deixar a gente se divertir. Isso é fundamental. Eu acho que, para cada um que está me ouvindo, eu queria falar que sabe, a gente tem que achar o nosso tempo, a gente tem que achar o nosso convívio social e a gente tem que achar nosso prazer. Sem isso, eu acho que não tem muita solução. Jorge, já tem uma pergunta aqui. O Matheus fazer uma pergunta para você. E já. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu nem me apresentei aqui, mas eu sou o professor Felipe Fattarelli, sou professor de História, Filosofia. Agora nós estamos na Escola Estadual Barão de Ramalho, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Olha que legal. E aqui está a turma do 3º ano F. Eu dei aula para eles ano passado, esse ano eu comecei, agora eu estou em outro cargo aqui na escola, mas eu mantenho o projeto e tem uma molecada muito legal aqui. Inclusive, o Matheus já vai fazer a primeira pergunta. Vamos lá, Matheus. Boa noite, tudo bom? Como é que foi a reação quando você foi fazer o filme? As primeiras reações quando você foi fazer o filme? Porque você tinha falado que você não tinha ido para São Paulo ainda, não tinha conhecimento de como era São Paulo. Como é que foi as primeiras reações que você teve? Olha, quando eu fiz 2 meses de teste para pegar o personagem. E quando eu peguei o personagem, eu sou peludo, sempre fui muito peludo, me depilaram inteiro, pintaram meu cabelo de vermelho. Então, você imagina, aí em 80, uma coisa assim, meio maluca. Eu nunca tinha... eu estava começando artes cênicas, então foi o primeiro personagem que me modificou fisicamente. E uma das coisas que eu mais, assim, precisava contar era para meu pai e minha mãe. Então, eu fui para Santos, modificado, para mostrar para eles o meu trabalho de ator, e depois disso eu relaxei. Aí eu falei assim, eles entenderam, eu conversei muito, sentei com eles, conversei, e depois disso eu falei assim, eu quero fazer um bom trabalho. Eu acho que agora o importante é isso, eu ficar focado no filme, porque nós ficamos imersos nisso. O filme são 4 meninos de rua, 4 meninos que não aprenderam amor, que não aprenderam família, não aprenderam valores. E a Lilica, ela é meio a mãe desses meninos. Ela comanda um pouco esses meninos e ela pensa como menina. Ela se vê como menina. Ela age como menina. Então, foi assim, esse banho social que eu contei para vocês foi uma coisa fantástica, porque eu redescobri a cidade de São Paulo por um outro lado. E, ao mesmo tempo, hoje, eu levo grupos de jovens para conhecer a Praça da Sé, por exemplo, que nunca foram à Praça da Sé, e eu vejo a reação. Então, tem um flashback, para mim, muito grande, de ver, assim, nossa, como é importante a gente fazer parte de uma sociedade e se inserir nela, achar o nosso espaço para falar assim, não, eu faço parte disso sim, eu quero. É mais ou menos isso. Não sei se está respondido. Eu dou umas devagadas, tá, gente? Mas não sei. Oi. Vai lá. Oi, eu sou a Elisa. E a minha pergunta é como que é para você, para sua criança anterior, ver aquele menino que começou a fazer os filmes mesmo
como é para você saber que hoje o seu papel é tão importante assim, esse papel bem antigo, mas que até hoje faz sentido e que se ressignifica nas pessoas? Como que é para você, assim? É uma sensação... você ficou orgulhoso desse papel que você fez? Você teve medo de tentar fazer uma coisa nova, assim? Como que foi esse processo? Olha, eu sou extremamente orgulhoso do filme e do que eu faço no filme. Eu acho que eu bati com muito preconceito meu para fazer o personagem, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma boa direção, tinham bons profissionais em minha volta, e nós tivemos uma preparação muito boa, psicológica, com a Fátima Toledo, que é uma atriz, diretora aqui de São Paulo, que meio cuidava dos meninos para que a gente soubesse o que iria fazer no dia da filmagem, entendeu? Agora, quanto ao pessoal está descobrindo o filme, para mim é maravilhoso. Diariamente eu recebo alguma coisa, entendeu? E agora que entrou na Netflix, eu tenho recebido muita gente querendo ser meu amigo, começou a me seguir, começou a ver os trabalhos que eu faço com a maturidade. Então, isso me deixa orgulhoso. Eu acho assim, eu sempre brinco e escrevo isso. Lilica, assim, foi um marco na minha vida, vai ser um marco na minha vida. A maioria de vocês não tinha nascido, mas vocês podem ver uma obra de 42 anos atrás, forte, porque se vocês saírem na rua, vocês vão ver Quixote, Lilica, vocês sabem, não sei se vocês sabem a história do menino que fez o Quixote, com 19 anos, a polícia matou em Diadema, ele foi executado em Diadema, e isso foi um choque para a gente, porque os meninos ainda se conversavam. Nós tínhamos um social de se ligar, o que você está fazendo? Eu estou fazendo tal peça, vai assistir. Então, nós conversávamos muito isso. E quando o Fernando morreu, para a gente foi um furacão, entendeu? Falar assim, nossa, como uma ficção chega tão perto da nossa vida, entendeu? Na época, eu tive que descer de ônibus. Eu entrei no ônibus, começou um tumulto, porque eu de cabelo vermelho, sobrancelha tirada, entendeu? Na época não existia punks, não existia o que é maravilhoso. Eu adoro assim, a noite para ver toda a diversidade que existe na vida. Naquela época não tinha, entendeu? E o motorista me pôs para fora que estava causando um tumulto à minha figura, entendeu? Então, para vocês verem como vai mudando a coisa. E, ao mesmo tempo, eu me sinto também muito feliz de ter, de alguma forma, abrir algumas portas, sabe? Poder falar assim, olha, não, eu estou aqui, vamos fazer, vamos ser, vamos acreditar no que a gente pode ser, sabe? Eu acho que foi mais ou menos isso. Muito obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. Tem perguntas? Então pergunto eu, que já a molecada vai... Jorge, vamos lá. Você já era ator. Você, diferente dos outros meninos ali do filme, que alguns eles participaram de uma seleção, mas você participou da seleção também, mas você já era ator. E como você ficou sabendo do filme e como foi o processo para entrar no filme? Olha, eu fui mandado embora 3 vezes do filme. A produtora olhava para mim e falava assim, você é muito velho para o personagem, porque eu tinha 19 anos. E todos os meninos eram menores de idade para formar aquele núcleo social. E ela me mandava embora, eu voltava uma semana depois, e na terceira vez que eu voltei, eu falei assim, deixa eu fazer um teste para o Hector, para ele me ver. Se ele achar que falar assim, não, você está muito velho para o personagem, vai embora. Aí eu vou embora, eu paro de encher o saco, senão eu vou continuar vindo aqui, porque era uma coisa minha, sabe, assim, se eu acredito, eu vou lá. E eu queria fazer o filme, era uma coisa que me tocava muito, fazer filmes sobre menores de rua na cidade de São Paulo. E na 4ª vez o Hector assistiu um teste meu, a partir do teste meu eu fui ficando nas pré-seleções, e aí eu peguei o personagem. Foi mais ou menos isso. Eu estava no meu 3º espetáculo profissional em teatro e foi meu primeiro trabalho em cinema. E como que você ficou sabendo, Jorge, porque hoje a gente tem internet, você tem site, fácil. Nos anos 80 era diferente.
E como chegou até você? Publicavam tijolinhos. Tijolinho é um anúncio em jornal falando de testes. Tal teste vai acontecer em teatro tal hora, apareça. Aí definia o perfil do personagem e você ficava sabendo. Mas o teste para a Lilica, eu fiquei sabendo num restaurante de classe teatral. Eu fui jantar uma noite e falaram, amanhã vai ter um teste e tal, o Hector vai começar a fazer um filme e tal. Eu ouvi e resolvi, no dia seguinte, ir lá aparecer para fazer um teste. Foi isso. E você foi especificamente para a Lilica? Não era nenhum outro personagem, não foi nada assim, faz um teste, dependendo das características, você vai para um personagem? Não, você foi já sabendo quem era a Lilica? Não, eu não sabia o poder do personagem, mas eu fui encaminhado para a Lilica pela minha faixa etária, entendeu? Eu já tinha passado dos 18, e ele queria menores de idade para fazerem todos os personagens. Mas, na época, eu aparentava muito menos idade, então eu fui direcionado para a Lilica. E aí, quando a gente começa a ensaiar, é que a gente percebe a força que o personagem vai ter dentro do filme. Eu acho que a gente foi muito feliz, o Hector também foi muito feliz, porque eu acho que ele criou uma coisa interessante. Por exemplo, a Marília, ela morava no Rio na época, Marília Pêra. E eu acho que quando ela percebeu que ela ia contracenar muito com a gente, ela veio um mês antes para cá para começar a fazer exercícios com a gente. Então, ela rolava no chão com a gente, ela brincava de animal com a gente, ela brincava de esporte com a gente, jogava bola com a gente. Então, a gente foi perdendo aquela coisa de a estrela da Globo, entendeu? Marília Pêra, para a gente começar a trabalhar juntos. Foi mais ou menos isso. É porque a Marília Pêra, ela já era grandiosa, né? E vocês estavam começando a carreira ali, né? Os outros meninos começando de fato, né? E você já era um artista, né? É engraçado, né, essa palavra artista. Eu acho que somos todos artistas na vida. Eu tenho muito isso. Eu trabalho com senhores e senhoras que nunca tiveram uma oportunidade, e as histórias que eu escuto são fantásticas. E eu vejo, hoje nós estamos com um espetáculo em cartaz aqui em São Paulo, que está fazendo um maior sucesso. Então, isso, eu coloco atores de 50 a 88 anos em cena, e a plateia está lá assistindo e se emocionando com eles. Então, eu acho assim, um bom teatro, um bom filme, sabe, uma boa música, é fundamental. Eu falo isso muito para as gerações que eu dou aula. Eu acho que se a gente se torna interessante, nós sempre vamos ter pessoas interessantes ao nosso lado. Agora, pessoas que não nos agregam nada, que não somam nada na nossa vida, se afastem. Não vale a pena. Não vale a pena porque nos jogam para baixo, entendeu? Eu acho que é justamente esse jogo contrário que a gente tem que fazer. É verdade. Jorge, vamos lá. Falamos sobre o filme, vamos falar muito mais sobre o filme, já vai vir outra turma aqui. Mas como começou o seu interesse em ser ator? Quais foram as suas principais influências? Eu sou cinemaníaco, eu sempre fui cinemaníaco. Desde pequeno, meu pai me levava para ver musicais antigos, e Fred Astaire, eu era pequenininho, ia com ele, e eu ficava encantado. Meu pai é muito forte nessa minha formação de ator, porque ele me fazia sonhar no cinema. Eu sentava com ele e a gente ficava assistindo aquele universo assim, e eu achava maravilhoso. E ele também gostava muito de música, e eu lembro muito de sentar ao lado dele e escutar música. Mas uma das coisas principais que eu acho que abriu um pouco essa minha vontade é leitura. Eu acho que a leitura de um bom livro te abre portas para a imaginação. E essa imaginação, você percebe que, às vezes, você pode colocar no palco, você pode exercitar ela como ator, entendeu? Eu trabalhei com grandes profissionais de São Paulo. Eu trabalhei com Zé Renato Pécora, que foi o fundador do Teatro de Arena, ali no final da Consolação. Eu trabalhei 12 anos com o Zé Renato, já falecido, está lá iluminando o céu. Zé Renato me ensinou, assim, muito. Tudo que eu estudei, o teórico, eu vivi
no palco com o Zé Renato, entendeu? Vendo ele dirigir, ajudando a direção dele. Nós montamos um teatro aqui em São Paulo, que hoje fechou. Então, tudo isso, eu acho que é uma somatória para as coisas irem acontecendo. E eu sempre gostei muito, como eu te falei, desde pequeno, e depois, quando eu fui crescendo, eu adoro ver trash, filme ruim e filme bom. Porque eu acho que a gente vendo filme ruim, a gente fala assim, não, eu não quero fazer isso não é bom. Eu acho que o filme trash tem tudo isso. Mas também é uma escola para a gente, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Foi o cinema que me incentivou a carreira. E a família, então, foi muito importante para você, como você acabou de dizer, seu pai. E a escola, Jorge? A escola para você? Escola, ensino básico mesmo, assim. Olha, como a escola, ela foi influente para você? A escola, ó, você veja como as coisas meio que ficam no ar, né? Porque eu não fui um aluno brilhante, eu fui um aluno criativo, entendeu? Então, eu lembro que todos os trabalhos que me pediam, eu transformava um pouco em teatrinho, sabe? Eu transformava numa apresentação, e o grupo que ficava comigo sempre topava. Então, eu pegava ele, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, a gente ia fazer um trabalho na frente, virava uma apresentação. Mas isso, olha, eu estou falando de muito tempo, eu era moleque, eu já tinha isso comigo, entendeu? Então, eu acho que também vem daí essa coisa, já foi crescendo, e eu fui para a carreira. Jorge, uma nova turma chegou aqui. Turma que está aqui agora, terceiro E, primeiro, tem um primeiro ano aqui também, não tem? Então, gente, boa noite para o Jorge e Julião. Nós temos atores aqui na sala também, temos meninos e meninas que estão começando uma carreira artística aqui, bem legal. Ótimo, ótimo. Gente, mais perguntas? Vem cá, Guilherme já tem uma pergunta. Eu tinha a mesma pergunta agora. Vamos lá. Eu queria dizer que... Tudo bem? O professor tinha passado para mim o documentário do Pichote. Eu não tive tempo de assistir, justamente por conta do teatro. Eu fiquei à noite passando o texto, fui dormir muito tarde. Mas eu consegui ver algumas partes que você falava, e eu achei interessante uma parte que eles começaram a falar das crianças terem ido num zoológico para capturar os animais que pareciam com personagens. Isso foi uma coisa que eu vi o Lázaro Ramos comentar também. E no meu primeiro personagem que eu fiz no palco do teatro, eu fiz esse exercício de buscar um personagem. Eu achei um rato, que era o que parecia com o meu personagem, que era tímido, encolhido. Fui tentando interpretar o rato e assim eu criei o corpo do meu personagem. O quanto isso funciona dentro do palco, dentro da cena, para a criação de personagens? Olha, ele vai funcionar mais para você como ator e vai resultar num bom trabalho para o palco, vai resultar num bom trabalho no geral, entendeu? Então, eu acho que o ator ele tem que ter sempre com cada personagem, tanto um personagem pequeno quanto um personagem grande, ele tem que ter um acabamento para esse personagem. Por exemplo, é importantíssimo um bom histórico do personagem. Você saber quem é esse menino que você vai fazer, qual é a história dele, como é o pai dele, como é a mãe dele, qual a classe social dele, como ele vive, o que ele gosta de comer, tudo isso ajuda muito. E na época, como nós estávamos trabalhando esse lado do animal relacionado com o personagem, nós passamos, acho que umas 3 tardes no zoológico, desenhando o animal escolhido e vendo as poses que iam fazer. Tanto que a Lilica, no filme, ela tem uma porção, eu escolhi para a Lilica Pantera Negra. A Lilica tem uma porção, ela cruza, por exemplo, quando ela cruza os braços, é o jeito que a pantera cruza, ela senta com as mãos assim, entendeu? O felino, ele tem todo um movimento que o meu personagem desenvolveu observando ele ao vivo. Então, é super importante isso. Não importa se a plateia não perceber esse trabalho, o importante é o ator saber que fez esse trabalho. Isso é mais legal, que te dá uma segurança muito grande no palco.
poxa, incrível, fez uma diferença muito grande para mim quando eu fui fazer, justamente por... na época eu ainda era muito tímido, então, tipo assim, eu tinha uma postura um pouco mais engessada. E quando eu fui fazer o personagem, eu consegui trazer um pouco mais disso. Era uma mão que vinha aqui, justamente as coisas que você falou do rato mesmo, eu colocava o dente um pouco mais para frente para poder falar. Então, isso ajudou muito a desenvolver até uma ligação maior com o personagem. Então, é muito interessante esse processo que vocês passaram. Que bom, gostoso. Isso, muito legal. Valeu. Jorge, além dessa questão do zoológico, como você disse, o filme Pichote conta a história, né, de 4 crianças, adolescentes, de situação de rua, são presas, tem toda aquela situação no filme. Além do zoológico, qual foi a preparação de vocês para entender todas essas questões sociais? Porque, como você disse, você vivia em Santos, você não vivia aquela situação dos personagens, você teve que entender isso. Qual foi o processo de aprendizagem? O que vocês tiveram que fazer e quanto tempo isso levou? Nós ensaiamos o filme, acho que uns 3 meses. Para a gente foi muito importante também ter conhecido a FEBEM, que não existe mais a FEBEM. Hoje é a Casa de Bem-Estar do Menor, se não me engano, acho que esse é o nome. Mas a FEBEM era meio totalmente fechada, eles tinham horários que eles podiam conversar, outros horários eles não podiam conversar, eles tinham que ficar com a mão para trás e em silêncio, olhando para o chão, eles não podiam encarar o monitor que passava. Tinha uma série de regras que a gente, estando lá com eles, que nós fomos visitar, a gente aprende. E uma das coisas que mais me impressionou, eu já sabia qual era o meu personagem, foi ver os homossexuais, meninos, como eles se uniam em núcleo e todos eles tinham um protetor. Todos eles tinham algum menino mais forte que protegia, para ninguém mexer, entendeu? Então, eles ficavam sempre no canto, eles não participavam de esporte, eles não participavam de nada, assim, mais coletivo, eles ficavam sempre no canto e cada um deles tinha o namorado, né? Aquele outro que protegia. Isso me impressionou muito nas visitas que eu fiz. E outra coisa foi que eu sempre joguei muito bem ping-pong, e eu consegui pegar a simpatia deles jogando família lá, não sei, é um jogo de ping-pong, acho que as pessoas não conhecem, nem sei se ainda existe esse jogo, vai passando de um time para o outro, se você ganha tal, e eu jogava bem pra caramba ping-pong, e eles acharam o máximo eu jogando ping-pong com eles, e aí eu fui tornando essa coisa, eu não estava observando, eu estava participando, porque nunca é bom você se sentir observado. Eu sempre, sabe, eu vou lá para ficar olhando o menino? Não, eu vou lá para conversar com ele, trocar figurinha, olha, eu faço teatro, como é que foi tua vida, entendeu? Aí a gente está aprendendo alguma coisa, e não só na observação. Agora, a FEBEM para mim, foi um choque em todos os sentidos. Eu lembro que a primeira vez que eu voltei, eu pego muitas coisas, hein? Eu choro muito. Eu gosto de chorar, porque às vezes eu chego em casa muito cansado, eu boto uma música e choro, escuro, para sossegar. Trabalhar com envelhecimento é uma coisa muito difícil. É muito difícil. Nem vou falar, porque não é a praia de falar hoje. Mas essa coisa de FEBEM, para mim, eu lembro que a primeira vez que eu voltei, eu fiquei calado, horas, eu não conseguia falar, porque eu ficava imaginando eu naquela situação, sabe? Ter que tomar um banho coletivo, um banho onde as brincadeiras eram constantes com esses meninos frágeis, que eram frágeis, e a Lilica tenta passar essa fragilidade, mas quando sai, foge da FEBEM, ela se torna a mãezona dos meninos. Então, foi um choque muito forte para mim. Foi uma experiência assim, de vida fantástica, que eu acho que está espelhada um pouco no filme, nos banhos coletivos que o filme tem. A Lilica sofre um assédio de um policial muito forte, ela apanha, ela, sabe? Então, são cenas assim chocantes que acontecem no filme que a gente acha que é ficção.
a ficção imita a realidade, né? Eu acho que a boa ficção imita a vida. Então, é um pouco isso. Perguntas? Poxa, muito bom. Eu verei o filme. Eu gostei muito, me interessei principalmente pelo documentário, as poucas partes que eu vi, e principalmente por serem atores mais novos. Eu gosto muito da análise, até no livro do Kuznet, que ele fala do Stanislavski, né? Ele comenta da coisa do bom ator é tão bom quanto uma criança. Porque a criança, normalmente, quando você dá um personagem para ela consegue imaginar muito mais e viver o personagem que você dá para ela. Então, é espontânea, né? A espontaneidade da criança é muito, muito incrível, assim. Então, me interessou para ver esse filme por causa disso. Não só assistam o filme, porque, por mais que se diga que é um filme antigo, eu acho que é um filme tocante. Ele tem momentos, assim, que tocam a gente barbaramente, porque é a nossa gente, sabe? É o nosso país, são as nossas crianças, sabe? Então, eu acho que isso é muito pesado, a gente sentir isso no filme. Na época, o Fernando, o Pichotti, ele não lia, ele não sabia ler, ele não era alfabetizado. Então, a gente tinha que ficar passando as frases dele para ele pegando, para ele começar a repetir e conseguir gravar. Isso também era uma coisa difícil, porque ele já estava com 12 anos, né? Então, para vocês verem a dificuldade. Você vendo o filme hoje, eu acho que os 4 personagens estão muito bem escolhidos. Os 4 personagens estão muito definidos, a tipologia deles estão muito fortes. E cada um deles foi recebendo a informação do roteiro e foi aprimorando o trabalho para chegar no resultado do filme. Então, vale a pena vocês assistirem. Eu acho tão bom quando novas gerações descobrem. Eu fico encantado. Eu realmente gosto muito. Mas eu gosto também dessa linha mais antiga, né? Tem um filme que é considerado um pouco mais antigo com o Rodrigo Santoro, que é o Bicho de 7 Cabeças. Ótimo. Também tem essa linha, né? Porque é o adolescente que, por fumar maconha, foi internado num sanatório e enlouqueceu. Que é uma história real, né? Que é uma história real. Carrano, também. É ótimo. Filme. Muito bom. Com certeza vou assistir. Jorge, sobre essa questão do filme. Porque, assim, nós temos um itinerário formativo, são as novas disciplinas, né, do ensino médio, que fazem parte do novo ensino médio, e tem uma disciplina sobre cinema. Tanto que essa turma, ano passado, eu até dava aula sobre cinema para eles, é uma disciplina bem legal. No entanto, o filme Pichote, ele é um filme denso, ele é um filme pesado, assim, na visão de alguns, para o ensino médio. Eu gostaria muito, muito mesmo de fazer uma sessão de cinema aqui na escola, passar o filme nessa molecada, conversar com eles, discutir. Mas nós sabemos que ainda hoje existe, assim, pessoas que podem não aceitar o filme, uma escola, porque são crianças, adolescentes, mas é o 3º ano do ensino médio, tem 17, 18 anos. Ao meu ver, eu acho que eles estão preparados para isso, porque a sociedade mudou, a molecada mudou, já tem uma mente muito mais aberta. Na sua concepção, e aí é um pedido, né? Eu devo ou não devo colocar o filme para esses alunos assistirem, vindo diretamente de um personagem do filme e de um ator que participou do filme? Qual o seu ponto de vista? Eu sou suspeito de falar, né? Porque eu vou falar assim, não, deve, claro que deve. Eu acho que o Pichote, ele mostra uma realidade cruel do mundo, entendeu? Eu participei já de vários debates sobre o filme, e eu sempre, quando termina, as pessoas têm uma curiosidade, elas vêm perguntar assim, mas aquela cena foi real? Aquilo aconteceu mesmo? Foi com um moleque mesmo? Vocês fumaram maconha? Vocês não sei o que... Eles querem saber, assim, pequenas coisas, quando eu acho que por trás está muito mais forte. Ninguém fala do abandono, sabe? Como é que você vai cobrar amor se o moleque nunca aprendeu amor?
Como é que você vai aprender, cobrar algumas coisas se nunca teve uma família ao lado ajudando? Eu acho que tudo isso é uma somatória que o filme traz para a gente questionar. Eu acho que você deve mostrar, sim, o filme, deve passar para ver o filme. As cenas mais pesadas, eu acho que elas se tornam até... por exemplo, tem cenas no filme que eu entendo que as pessoas resistam. Eu entendo que as pessoas resistam. Logo no início, tem um estupro de um menino dentro da FEBEM, né? Era uma das coisas corriqueiras que aconteciam lá, sabe? Hoje nós temos movimentos, eu acho que a mulher está muito mais colocada na sociedade e brigando muito mais pelo espaço dela, porque ela está percebendo que ela não é um objeto. Então, quando eu estou dando aula, eu trabalho muito com música, e vem a carinha deles, da faixa etária deles, trazendo um funk. Gente, não é que eu não gosto, eu gosto quando o funk é social e bom, mas colocando a mulher abaixo de nada, e eu vejo as meninas dançando, eu falo assim, peraí, vocês estão ouvindo o que ele está cantando? Por quê, professor? Vocês estão ouvindo como ele coloca a mulher dentro dessa letra? Ah, não é assim também, é assim, sabe? Eu acho que parte do princípio de vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, você está sendo levado. E eu acho que a nossa função hoje, Felipe, é despertar essa curiosidade de saber aonde eles estão, sabe? Porque senão a gente está errando em alguma coisa. E o Pichote tem isso. Eu acho que não tem que velar a coisa, tem que ser mostrada, tem que ser falada, tem que ter conversa. Existiu o FEBEM, existe moleque de rua, aqui na região, muitos, sabe? Então, é o tipo da coisa assim, aí ficar pondo panos quentes, para quê? Para quê? Sabe? Eu levo alguns grupos para assistir teatro, porque eu consigo uns ingressos, assim, eu consigo uns 15 ingressos, aí, dependendo do grupo, eu consigo alguns para assistirem uma boa peça de teatro e tal, e eu lembro que sempre tem alguém que fala assim, eu não vou, professor. Eu falo assim, por que você não vai? Porque eu acho que eu não faço, aí eu vou conversando, falo assim, se você vai do jeito que você se veste, você não precisa estar com uma calça nova, uma camisa nova para ir. Você é você, sabe? Eu acho que cada um tendo descobrindo o seu respeito pessoal é básico para a vida ficar melhor. É uma coisa, e eu brigo muito com isso, tá? É uma coisa que eu tenho, eu faço parte de um projeto chamado Teatro Cidadão, que é justamente isso, é despertar essa vontade do jovem em participar da cidade, em participar de movimentos culturais, essas coisas. Só complementando, eu, assim, sempre tive essa questão da mente aberta, e eu acho que a escola ela tem um papel fundamental, sim. É o nosso cinema, é a nossa história, é a realidade, porque ele é um filme real, ele é um filme crítico demais, ele é atemporal, né? Ele não ficou parado ali no tempo, as mesmas questões ainda acontecem, e eu acho que ele tem que, talvez uma coisa ou outra ele cortar e tal, mas Pichote é um filme obrigatório, eu acho, para essa geração. Eu também acho. E hoje em dia, é engraçado porque ele, além de ter me aberto portas, eu viajei por causa desse filme. Eu fui para os Estados Unidos para conversar, para falar um pouco. E uma das coisas que eles falavam assim, mas isso não é real, né? Não existe isso lá no Brasil. Eu falava assim, não existe. O nosso social também tem fatores complicantes. Claro que os Estados Unidos não é perfeito, está cheio de problemas muito sérios, gravíssimos. Mas na época que o filme foi lançado lá, eu lembro que a curiosidade deles era achar assim, mas isso não é real, não acontece lá. E era uma das coisas que a gente falava assim, não, acontece, é real, tá lá, tá na rua, né? Então, é que eu sou um poeta da vida. Eu acredito que quando a gente vê uma obra de arte que mexe com a gente, ela cumpriu a sua função.
Um espetáculo que você sai do mesmo jeito que você entrou na sala não é um bom espetáculo. Ele tem que te mexer em você de algum jeito, sabe? Ele tem que te revirar, ele tem que trabalhar a tua cabeça, revirar estômago, tem que deixar a perna bamba, tem que despertar amor, tem que qualquer coisa. Mas uma obra de arte não pode ser nada. Ela tem que ter o fator modificador dentro da alma da pessoa. É uma coisa que eu acredito, e é como eu tento trabalhar o meu teatro hoje em dia com esse pessoal mais velho. Perguntas aqui. Perguntas atrás. Está chegando mais uma turma. Jorge, e a nossa aula também, eu acredito que tem que ser dessa forma também. Ela tem que chocar. Né? Como você disse. Só um segundo que estou colocando as cadeiras aqui. A nossa aula, eu também acredito que ela tem que ser dessa forma. O aluno ele tem que saber, como você disse, todos nós somos artistas. E os alunos eles têm que sair da nossa aula extasiados, assim, pô, isso foi legal. E a próxima tem que ser da mesma forma. Perguntas, a gente tem mais perguntas aqui? Eu queria comentar que o interessante, falando dessa questão se o adolescente pode ou não ver um filme com esse teor, né, explícito, né, ser tão explícito os acontecimentos do filme. Eu acho que, assim, principalmente na nossa cidade, eu acho que todo mundo em algum nível conheceu coisas parecidas com o filme. Sabe, quanto mais você sai de casa, ainda mais no Brasil, o jovem e o adolescente tem muito acesso a todo tipo de coisa. Tem jovem que já viu gente morrendo na frente, já viu agressão, gente dopada de todo tipo de droga. Inclusive em casa, né? Inclusive até em casa, pessoas alcoolizadas, pessoas de formas diferentes. Um jovem, ele foi expulsado, ele foi conversar com o jovem, e eu me identifiquei com o personagem. Foi uma coisa que ele demonstrou pra gente. Exatamente. E o bom do filme é isso. Eu não ouvi o que esqueci seu nome. Elisa. Elisa, eu não ouvi você. Não, tudo bem, eu só falei pra ele que antes deles chegarem, né, da outra turma chegar, o senhor comentou com a gente que teve um jovem que assistiu o filme e comentou com o senhor que se sentiu identificado com todo o cenário, né? E aí eu tava falando pra ele, só comentando que, fazendo um adendo, né, na fala dele. E aí eu ia comentar que isso que é o legal da importância do ator dentro desse filme, por exemplo, e de todos os filmes, né? Não é uma coisa só documentada de alguém que viu por cima o que aconteceu. Vocês foram lá, vocês viram a dor daquelas pessoas, daquelas crianças, viram o que estava acontecendo ali dentro e conseguiram sentir em cena aquilo e transparecer para as pessoas. Então, pega muito mais pra gente assistindo, ver essa dor sendo passada na cena. Porque a gente sabe que vocês viram aquilo, sofreram também junto com as pessoas, sabe? Bacana. O Quixote, muita gente que participou já partiu, e é engraçado porque a junção dos talentos que o Hector conseguiu colocar dentro do filme deixou também ele muito poderoso. O Jardel Filho, que faz os sapatos dentro da instituição FEBEM, vocês não conhecem ele, porque ele é um ator mais antigo, mas Jardel Filho fez coisas fantásticas no cinema. É importantíssimo, vocês que gostam de arte, também verem um pouquinho da filmografia de cada um dos atores que participou do filme, sabe? Marília tem um filme que é do próprio Hector, chamado O Rei da Noite, que esse filme seria muito interessante se vocês se interessassem em ver também, vale a pena. Então, o nosso cinema tem momentos muito bons. Eu sou encantado pelo nosso cinema. Nós paramos uma época, eu parei uma época de fazer cinema, porque começou sexo explícito muito forte aqui nas bocas de São Paulo e era o que estava dando dinheiro. Então, eu até tentei fazer não com cenas tão pesadas, mas eu falei assim, não é minha praia, eu vou parar mesmo e
passou aquela fase e começou novamente a ressurgir o nosso cinema. E isso me deixa muito orgulhoso. Quando eu vou ver filme, eu adoro ver filme nacional, e quando eu saio do cinema com um bom filme, eu falo assim, uau, meu país, sabe? Que legal, sabe? A gente está fazendo, a gente está aprendendo, ainda não está assim perfeito? Não está. Nossa técnica às vezes falha aqui, fala um pouquinho ali, mas está indo, e a gente vê que as histórias estão melhorando, os roteiros estão melhorando. Então, tudo isso é uma trajetória, sabe? Falando sobre essa questão da arte no Brasil, do que você comentou dentro do teatro, né, que não pode ser nada e tem que trazer uma crítica, uma experiência para quem vai assistir, eu consigo fazer um merchan agora da minha peça de teatro. A gente é uma CIA em formação, que é a Mecenato, dentro do curso, e a gente produz a nossa peça. Então, uma das avaliações do curso é desenvolver uma peça sozinhos, né? Então, eu escrevi o roteiro, a diretora vai ser uma das meninas do nosso curso, todo mundo vai participar. Então, a gente é responsável por tudo, por alugar o teatro, por vender os ingressos também. E é uma peça que é uma releitura, né? Uma adaptação do Magic e o Monstro, que é um livro que eu gosto muito. E eu quis trazer, dentro da adaptação que tem no original, que é muito falada também, a questão do vício e da homossexualidade. São coisas que, em várias adaptações, acabam se perdendo, trazendo só o lado místico do médico que vira monstro, mas tiram um pouco da essência do médico que é viciado, que tem o lado dele ruim, né, e que ele oprime isso para conseguir viver bem na sociedade, a homossexualidade e, enfim, todos esses critérios eu quis trazer um pouquinho, pelo menos na medida do possível, nessa forma implícita dentro do espetáculo, sabe? Esse aqui é, inclusive, Dá pra ver, será? Eu ponho pertinho aqui, ó. O nosso cartaz. Tá. Ficou uma face para o mal. Bacana. Uma face para o mal. E fala muito disso. Eu queria parafrasear justamente essa questão, mas eu também te faço o convite. Vai ser dia 1º de maio, quarta-feira, que é feriado, às 18h30. Então fica aí. E eu gosto muito dessa questão do teatro, de trazer experiência, críticas. O Plínio Marcos... Vocês na escola têm teatro? Vocês não têm? Aqui na escola? À noite não, mas outro período eu desconheço. Tem algum grupo de teatro aqui? Que eu saiba, não. Eu dou aula no período da tarde também. Nada. Não tem teatro, não tem cinema, de fato, assim, não tem. Existem as disciplinas, existem os itinerários, mas de fato, assim mesmo, não tem, Jorge. Isso em diversas escolas, tá? Não é uma questão só do Barão de Ramalho. Eu acho necessário, eu acho importante. É importantíssimo, sabe por quê? Porque eu acho que, volto àquilo, é uma das coisas que mais concentra interesse na moçada hoje em dia, eu sinto, sabe? Quando você leva uma boa obra de arte, quando você discute um bom livro, quando você discute uma música, eu acho que música socializa muito também, é muito legal você pegar uma letra que toque as pessoas. Então, eu acho fundamental. Precisavam entender que arte tinha que ter em todos os níveis, sabe? Em todos os setores, porque isso é o fator modificador. Não estou desfazendo as outras matérias, pelo amor de Deus, porque eu dou história da arte também, eu ensino história da arte, e às vezes eu acho que a aula ficou cacete, ficou cansativa, eu falo assim, meu Deus, preciso... entendeu? Aí eu mudo rapidinho o projeto, mas é que a mágica da interpretação, de um bom texto, de atores em cena, o estar ao vivo ali, isso não tem preço, não tem preço. As pessoas estão sentindo realmente o ator, estão trocando, estão dialogando no olhar, estão dialogando na palavra. A palavra bendita é maravilhosa, sabe? Eu acho que atinge peito da gente, assim. Só para
continuar, José, a questão, e aí já... eu acredito que eu seja o único professor aqui na escola que trago as pessoas diferentes para cá. Uma porque, assim, a escola não tem passeios culturais. Tem que esperar uma verba do governo, o ônibus, os passeios corretos, que tem toda uma questão legal, burocrática. Mas esse ano passado teve uma só, se não me falha a memória, e não tem isso com certa facilidade, porque não existe só a nossa escola, tem várias. Então, verba para educação, você sabe, de um lado tem bastante, para a cultura, acredito que falta um pouco. Então, eu tento trazer pessoas, por exemplo, você, né, que é um grande ator da história do cinema nacional, é a oportunidade que eles têm. Então, mas é diferente um ator vir aqui encenar um grupo teatral, de fato. Mas eu tento trazer músicos, escritores, amanhã mesmo vai ter um ex-jogador de futebol para conversar com a molecada. Mas eu acredito que deveria ser obrigatório, assim, em todas as escolas de ensino básico, uma atividade, assim como tem a esportiva, ter uma teatral, né? O que eu ia comentar é que eu não sou artista igual ele é artista, mas eu trabalho muito com música. Eu sou muito, muito musicista mesmo. E a música mexe muito comigo. Então, eu ia te perguntar também, você falou que o senhor também trabalha com a música, e qual que é a importância da música, em quais níveis ela chega a atingir as pessoas que estão assistindo? Porque acredito eu que uma música sem um bom roteiro por trás não é uma música de verdade. Assim como um roteiro sem uma boa música por trás também não é um roteiro, sabe? E eu, como telespectadora, falo, porque eu não atuo como ele atua, mas é uma coisa que mexe muito em mim, quando, por mais que a pessoa tá ali falando, pode ser uma coisa mais superficial possível, mas quando a música acompanha, é uma coisa muito diferente, você se envolve por completo. Eu sou uma pessoa muito auditiva, então para mim é importante o ouvir, sabe? O ouvir mesmo. O visualizar, óbvio que é muito importante, mas para mim o ouvir, a audição é uma coisa muito, muitíssimo importante. Então, o que eu ia perguntar mesmo é qual a importância e como as pessoas estão deixando se perder a música no meio disso tudo, como o senhor comentou, inclusive, do funk, né? Olha, voltando ao filme, porque eu vim falar um pouco do filme para vocês, eu vou falar justamente essa parte, como é importante a música. Tem uma parte, quando vocês assistirem o filme, tem uma parte que a Lilica, o meu personagem, vai fazer 18 anos. E a partir dali ela não vai mais para a instituição. Se ela for presa, ela vai para a cadeia. Ela vai ser presa com outros presos, e a Lilica é uma menina, feminina, ela tem trejeitos de menina, ela se sente uma menina, ela é uma menina. Então, nós gravamos um mês no Rio de Janeiro, e tem uma cena que ela vai fazer 18 anos, e ela começa a falar o que vai acontecer com ela agora que ela vai fazer 18 anos. E a música terminava com o pôr do sol no Arpoador, que é uma praia do Rio, e a música que a Lili ia cantar era do Roberto Carlos, que falava assim, debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Conhece essa música? Não. Acho que não, é antigo. Conheço. Eu sou muito fã de MPB, muito mesmo, então eu conheço. Ah, tá. E aí, eu briguei com o Hector, eu falava assim, Hector, não tem nada a ver a Lilica cantar essa música, não tem nada a ver. Aí ele falava assim, não, Roberto, eu já pedi os direitos, ele cedeu, não sei o que lá. Eu falei assim, posso tentar uma música que está na minha cabeça, que eu tinha visto o show, e tinha ficado na minha cabeça. Ele falou assim, o que é? Eu falei assim, eu queria cantar Força Estranha do Caetano. Aí ele falou assim, canta, vamos ver como é que sai. Ficou a música na praia do Arpoador, o personagem Lilica coloca todo o sonho do envelhecimento, que ela vai agora ter 18 anos de idade, a vida começa a complicar para ela, e eu termino num pôr do sol cantando Força Estranha. Esta cena é a cena que tem mais de 1 milhão e tanto de visualizações na internet. Outro dia eu fui ver o número, eu falei assim, que fantástico! Quanta gente foi ver a Lilica cantando Força Estranha. Então, você vê o poder da música. Eu acho que eu não ia cantar com tanta verdade. Eu adoro o Roberto, cantaria, se ele falasse assim, tem que cantar, eu ia cantar. Mas eu fui, sabe, cavocando, e ele deixou cantar Força Estranha. E ficou maravilhoso na cena, porque mostra um lado sensível do personagem, sabe? O Fernando encosta aqui no peito da Lilica, ficam os dois vendo o pôr do sol. Essas crianças vão ter sonho,
essas crianças vão ter uma vida para frente. A música diz tudo isso, entendeu? Então, música é muito, muito, muito forte, muito forte. E eu sou musical ao extremo. Eu ensino isso para meus alunos. Tá triste? Bota uma música e dança em qualquer lugar, sabe? Música alegra a alma, deixa você melhor, o teu corpo fica mais ativo, sabe? Melhora tudo, música. Dançar melhora tudo, te deixa muito mais, sabe? Não vou dançar coisa nenhuma. Dança que é bom, vale a pena, entendeu? Então é bacana isso que você falou. Música é muito importante, mesmo dentro de uma peça de teatro. Eu acho que tem que ser muito bem escolhida as músicas que vão fazer parte, não sei quais as músicas que você escolheu, ou se vão ter músicas participando, mas vejam se está inserido, elas estão inseridas no contexto que vocês querem contar. Isso é muito interessante. O meu professor sempre comenta quando a gente vai criar algum personagem, de pensar em quais músicas ele escutaria e como ele dançaria essas músicas. Então é muito interessante essa visão que você teve, porque você entendeu a personagem e disse, poxa, não é algo que a Lilica cantaria, não é algo que ela... não faz sentido para ela. Então você conseguiu trazer isso, muito importante. Por isso que ficou tão interessante, porque você viveu a personagem. Eu não sou um ator incrível ou especialista para dizer, mas quando eu estou vendo alguma peça, algum filme, enfim, que tem uma atuação ruim, é muito claro que a coisa não flui. Quando é boa, foi o que a Elisa comentou, é como se fosse uma música. A entonação da fala do personagem, o jeito que começa, o jeito que termina é meio cantado. Então, começa a fazer sentido e fica mais bonito. E a questão das músicas também, né? Na peça que a gente escolheu, a gente tem uma cena que é triste e que deixa... É meio que abandono do personagem que é casado com uma mulher, e a mulher fica meio que de canto durante toda a peça. E aí a música que a gente escolheu foi I'm Proud of Face. Justamente a personagem que está dentro da peça, ela viu a cena e falou, tem uma música que combina perfeitamente com isso, que seria maravilhoso colocar. E aí eu fui, ouvi a música, entendi a cena, entendi o contexto e falei, vamos colocar isso, porque faz muito sentido. Então é muito legal toda essa questão. É forte. Jorge, ficaríamos horas. Que espetáculo. Eu tô, assim, maravilhado. É uma honra, como eu disse, conversar com Obrigado. você. Eu adoro trocar figurinha, adoro trocar experiência de vida e adoro fazer parte disso que é, sabe, criação. Eu acho que tem tanto destinos chegando, querendo aprender, querendo fazer, sabe? Eu acho que é muito, muito, muito interessante. E quando eu comecei a falar, eu falei mais com os dois aqui, eu acho, assim, super importante, eu sempre termino falando assim, que não empurrem a vida com a barriga, não vale a pena, não vale, vão descobrindo ela e fica muito mais rica, com todas as dificuldades que vêm, porque eu tenho muito mais idade do que todos aí, mas todas essas dificuldades vocês conseguem superar se vocês estiverem felizes, sabe? Se vocês estiverem acreditando naquilo que vocês estão fazendo, fica muito melhor. Muito legal. Muito obrigado. Jorge, mas antes, ninguém sai daqui sem participar de uma brincadeira que eu coloco aqui no final. Eu coloco umas imagens e aí você escolhe o que é melhor, o que é mais legal, o que você acha legal. Vamos lá, deixa eu ver se eu... Quem é melhor? Apareceu. Então fique à vontade para responder ou não. Fique tranquilo. Cadê? Aqui. Cinema ou teatro? Os dois me fazem sonhar. Ah, que fantástico. Que frasezinha. Que espetáculo. Não dá, eu também, já estou quase chorando aqui, a aula toda. Estou quase chorando. Será que tá... Não, Zezé Mota ou Whoopi Goldberg? Adoro a Whoopi, mas eu sou apaixonado pela Zezé. A Chica da Silva dela até hoje faz parte do meu coração, então é impossível. Fui no lançamento do livro dela, ela dedicou o livro dela para mim, então Zezé Mota assim, estourado. Olha essa, hein? Ai, que difícil, Fernanda, filha. Olha, assisti as duas no teatro e gosto muito das duas. Para mim, eu vou
falar Fernanda porque ela ainda está batalhando, ela está na luta, ela está no palco, ela está acreditando, ela está, sabe, ela está falando texto, decorando. Isso é o máximo. Então, Agora, a Lilica ou a Lilica? minha ruiva do cinema, eu sou encantado por ela. Olha que bonitinha a outra Lilica também, é uma gracinha. Mas eu vou escolher a minha Lilica, que é uma delícia, uma delícia. Agora, miojo ou batata frita? Não como nenhum dos dois. Que bom, que bom. Eu queria não comer nenhum dos dois, mas preciso parar. E por fim, Toddy ou Nescau? Eu também não tomo nenhum dos dois. Eu não tomo leite já há um bom tempo. Eu eliminei o leite da minha vida. Então, não tomo nem Nescau, nem tomo. Jorge, ó, espetáculo. Obrigado, gente. Vem cá, todo mundo. Quem tá aqui na sala, ó, depois eu vou printar a tela para fazer uma selfie. Deixa eu vir até para trás aqui, acho que... Ó, segura aí uns 10 segundinhos, 10 não, menos. 1, 2, 3 e sorriso. Pronto, aí eu vou printar a tela, mando para todo mundo. Jorge, até, um beijo. gente. Nos falamos. Muito obrigado.